Olá, eu sou a professora Kátia Toffoli, do Eixo de Gestão e Negócios do Instituto Federal Campus Parnaíba. Estou aqui para apresentar o projeto de extensão Banner Itinerante. Ele é um projeto que acontece anualmente no Instituto Federal do Piauí Campus Parnaíba e, em razão da pandemia da Covid-19, no ano de 2020 ele está sendo feito na versão virtual. Esse projeto é coordenado por mim e os trabalhos são resultados da produção acadêmica desenvolvida pelos alunos da disciplina Projeto Integrador do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais e serão apresentados pelos respectivos autores. A equipe é composta por Carlos Antônio, Cláudia Evelyn, Ítalo Vinícius, Maria Beatriz, Maria Josielen e Willo da Cruz. Ele possui como professora orientadora doutora Jalva Lília Rabelo de Souza. O nosso projeto possui como tema empreendedorismo feminino em tempos de crise decorrente da pandemia da Covid-19. Daremos início às apresentações do projeto integrador do curso superior Tecnólogo em Processos Gerenciais do Instituto Federal do Piauí, Campus Parnaíba. Nos dias atuais é perceptível a contribuição da mulher na economia, pois elas estão cada vez mais empreendendo e crescendo nesse ramo empreendedor. E para isso, existem alguns fatores que levam essas mulheres a empreenderem. E um dos principais fatores é adquirir renda de maneira autônoma. E também adquirir independência financeira e também independência pessoal e profissional. E para as mulheres empreenderem, existem alguns pontos importantes a serem levados em conta. Um ponto importante é possuir resiliência, ou seja, a capacidade de se adaptar às diversas mudanças e principalmente às mudanças do mercado. E também é importante que a mulher saiba se posicionar diante do mercado e diante de seus funcionários, diante de fornecedores, para que com isso ela garanta uma posição de respeito, pois as mulheres hoje em dia sofrem muito preconceito e com isso elas estarão garantindo o respeito ao se posicionar. De início, nosso projeto possuía como tema apenas o empreendedorismo feminino. Porém, em decorrência da atual crise em que vivemos, em virtude da pandemia da Covid-19, nós buscamos analisar como essas mulheres empreendedoras estão se saindo diante desta crise. Através disso, levando em consideração esses pontos, a nossa pesquisa reuniu informações com o intuito de responder ao seguinte problema: como as mulheres empreendedoras estão lidando com a atual crise mundial em decorrência da pandemia da Covid-19. Com isso, definimos como objetivo geral analisar quais estratégias estão sendo adotadas pelas mulheres empreendedoras em vista da pandemia da Covid-19. Após isso, definimos os objetivos específicos, sendo eles mapear as características empreendedoras, ou seja, nós buscamos saber quais características essas mulheres possuem, conhecer as ações de marketing utilizadas nos empreendimentos durante o período de quarentena, justamente para saber como essas mulheres estão se saindo nesse período de crise. E, por fim, identificar os impactos causados pela Covid-19 nos empreendimentos. Aqui nós buscamos analisar quais impactos as empresas, as entrevistadas tiveram, sendo eles tanto impactos negativos como também os impactos positivos. Nossa justificativa. O presente projeto julga-se de suma importância para o embasamento de pesquisas futuras e para as próprias empresas analisarem o mercado atual e como as empresas estão se adequando a esse momento que o Brasil está passando. O projeto abordou a utilização de 5 disciplinas: empreendedorismo, que pode ser definido como um processo de implementação de uma empresa ao mercado, na qual existem inovações e riscos; gestão de vendas, que exerce de maneira importante na elevação do faturamento da empresa e ajuda no alcance de objetivos financeiros; marketing, que pode ser conceituado como uma relação de troca, na qual satisfaça necessidades e desejos dos consumidores, pretendendo atingir os objetivos da empresa, em busca do bem-estar da sociedade.
Estatística, que é a parte de matemática que faz a coleta, analisa, organiza e registra dados por amostras. E, por fim, planejamento estratégico, que ajuda as empresas a terem visão a longo prazo e na definição de missão, visão, meta e objetivos a serem atingidos, além da criação de planos de ações, pesquisas de mercados, entre outros. Como referencial teórico, vamos ter como apoio teórico para este trabalho, entre outros autores, destacamos Franco, Machado, Stramaro, Long e Flores. Franco, em sua obra 2014, ele afirma que as mulheres passam a dominar cada vez mais a sociedade de modo, assim, em termos de economia, elas vêm sempre mantendo participação nas empresas já existentes, além de estarem constituindo, criando novos empreendimentos. Machado, ele dá como destaque, como assim, uma causa que justifica esse destaque da mulher na economia, novos empreendimentos, se deve aos seguintes fatores estatísticos, quais sejam a ascensão da mulher no mercado de trabalho, reação à desigualdade nas organizações ainda vividas por elas. Stramaro, em sua obra 2019, defende a tese de que, em tempos de crise, possibilita ao empreendedor fazer das incertezas criar novas oportunidades, pois os índices negativos favorecem novas alternativas. É evidente que é preciso visão de mercado para criar novas opções de aproveitamento. O Long Flores, em obra de 2017, afirma que, em tempos de mudança tecnológica, mercadológica, crises, faz-se necessário inovação, no sentido de superar o momento de crise. Não que seja uma inovação extra, mas uma inovação que crie novos meios, novas alternativas de sair da crise. Tendo como objeto de estudo as empreendedoras do ramo de varejo voltado ao mundo feminino e buscando conhecer o estilo de gestão feminina, seus atributos, as singularidades inerentes a ele, e a fim de responder ao objetivo estabelecido aqui, esta pesquisa pode ser classificada como qualitativa. Quanto à metodologia, foi optado pelo método exploratório, que permite uma maior familiaridade com o fenômeno investigado. Enquanto a procedimento, este trabalho foi realizado por meio de observação indireta, pois em virtude da atual situação da pandemia por consequência da Covid-19, não foi possível estudar de perto os indivíduos da pesquisa. Para a coleta de dados, empregou-se como ferramenta o aplicativo WhatsApp com realizações de videoconferência. Com isso, coletaram-se todos os dados necessários para a pesquisa sem a necessidade de locomoção dos pesquisadores. Com o intuito de facilitar o entendimento, dividimos a análise dos dados em duas etapas, que são elas o perfil das empresas pesquisadas e a categorização das respostas das entrevistadas. De início, vemos o perfil das empresas. No total foram entrevistadas 9 empreendedoras, sendo 3 do Ceará, 1 do Distrito Federal, 4 do Piauí e 1 de São Paulo, conforme exposto na tabela 1. Já na tabela 2, é apresentada a frequência de atuação das empresas no mercado. E dividindo a soma de X e FI com a soma das frequências, obtivemos como média de atuação 3,4 anos. E na tabela 3, vemos a faixa etária das gestoras. Utilizando o mesmo cálculo de divisão da soma de X e FI com a soma das frequências, chegamos à média de idade de 27,44 anos. O quadro 1 apresenta as características empreendedoras das gestoras entrevistadas, onde podemos ver que todas dizem ter iniciativa, persistência, comprometimento e persuasão em rede de contatos. Com exceção da empreendedora 6, todas dizem ter independência e autoconfiança. Quanto a correr riscos calculados, apenas as empreendedoras 2, 5, 6 e 8 afirmam possuir as características. Para melhor entendimento da análise de dados, foram categorizadas as respostas das entrevistadas, onde, de acordo com as respostas delas, nós categorizamos de acordo com o assunto que elas responderam. Ou seja, as empresas que se concordavam foram agrupadas
em cada pergunta do questionário. Então, com o quadro 2, a respeito do motivo do empreendimento, as empresas 1, 5, 7 e 9 relataram a influência familiar. As empresas 2, 4, 6 e 8 relataram independência financeira. E a empresa 3, flexibilidade de horário. No quadro 3, a respeito das estratégias adotadas ou aperfeiçoadas após o surgimento do novo coronavírus, a empresa 1 relatou o planejamento e a comunicação. As empresas 2, 6 e 8 relataram a comunicação e logística. A empresa 3, a logística. As empresas 4 e 5 relataram a comunicação. A empresa 7 citou a comunicação e a localização. E a empresa 9, comunicação, logística e localização. No quadro 4, a respeito das dificuldades encontradas na adoção ou adaptação das novas estratégias, a empresa 1 citou a incerteza. A empresa 2, a questão financeira e o empecilho. No caso, ela cita aqui os custos das entregas e a timidez para a alimentação das mídias sociais impediu e dificultou essa adaptação. A empresa 3 cita o declínio das vendas. As empresas 4, 5, 6 e 7, a adaptação. A empresa 8, a estabilidade. A empresa 9, recursos humanos e logística. No quadro 5, a respeito das ações de marketing realizadas para minimizar os impactos causados pelo Covid. As empresas 1 e 2 relataram a publicidade, a empresa 3, logística, a empresa 4, marketing, as empresas 5, 6 e 9, a comunicação, e as empresas 7 e 8, comunicação e marketing. No quadro 6, os impactos negativos representados com a crise da Covid-19, as empresas 1, 7 e 8 relataram o declínio das vendas, a empresa 2, o declínio das vendas e a concorrência. A empresa 3 citou o declínio de vendas e a dificuldade de abastecimento em relação aos fornecedores. A empresa 4, o declínio de vendas e a inadimplência. A empresa 5, o declínio de vendas, a adaptação e a dificuldade de abastecimento. A empresa 6 citou o declínio de vendas e a adaptação. A empresa 9, a dificuldade de abastecimento. Aqui podemos observar que as vendas caíram quase que em todas as lojas, que foi uma das dificuldades mais citadas. No quadro 7, a respeito dos impactos positivos apresentados com a crise da Covid-19, as empresas 1, 5, 7, 8 e 9 relataram o crescimento virtual. A empresa 2, o planejamento. A empresa 3, o crescimento virtual e a otimização do tempo, porque elas citam que tiveram mais tempo para dar mais atenção às mídias sociais e à alimentação dessa mídia. A empresa 4 citou o crescimento virtual e a otimização do estoque. E a empresa 6, a oportunidade. No caso, ela fala notar as possibilidades e a vantagem a longo prazo em relação ao futuro da empresa. No quadro 8, observamos em relação às mudanças na rotina da empresa, observamos que as empresas 1, 3, 6 e 9 relataram a carga horária, que mudou bastante, que algumas tiveram que fechar suas lojas devido aos decretos, estaduais. As empresas 2 e 8 citaram a logística. A empresa 4 citou a carga horária e o marketing. A empresa 7, a nova forma de atendimento, que no caso foi online. E aqui podemos observar que várias citam que tiveram dificuldades em deixar suas lojas, mudar a carga horária e passarem a dar atenção ao atendimento online. Conclusão. Podemos afirmar que os objetivos da pesquisa foram alcançados, visto que após a categorização, conclui-se que as estratégias adotadas pelas empreendedoras foram observadas, conforme evidenciado no quadro 3, onde podemos destacar a comunicação como principal estratégia adotada, mas também notamos a presença da logística, o planejamento e a localização como estratégias utilizadas pelas gestoras. As características empreendedoras foram mapeadas, de acordo com o exposto no quadro 1, no qual as características encontradas foram iniciativa, persistência, comprometimento, independência e autoconfiança,
correr riscos calculados, persuasão e rede de contatos e planejamento e monitoramento. Foram conhecidas as ações de marketing utilizadas, como exibido no quadro 5, em que podemos notá-las como sendo a publicidade, logística, marketing de relacionamento e conteúdo e comunicação. Também foram identificados os impactos causados pela Covid-19 nos empreendimentos, onde vemos os impactos negativos no quadro 6, sendo eles o declínio nas vendas, a concorrência, dificuldade de abastecimento e adaptação, e os impactos positivos no quadro 7, sendo o crescimento virtual, planejamento, otimização do tempo e do estoque e oportunidades. Obrigada pela sua atenção.